Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Vamos conversar hoje com Pedro Joseph. Pedro Joseph é um amigo muito querido, advogado, presidente da Fundação Brizola aqui de Pernambuco. E vai ser uma alegria conversar com ele hoje. Já vi que já fez a solicitação. Oi, Marília, E aí, Joseph, tudo tudo bom? bom? Na luta, né? Diante desse momento difícil, mas tentando buscar força e energia, né, para poder continuar as nossas lutas diárias, né? Pois é, mas é uma oportunidade de mostrar que a gente tem condições de superar esses desafios, né? Exatamente. Deixa eu Você colocar tá, aqui. tá me ouvindo bem, Marília? Estou ouvindo sim. Ótimo. Pedro, eu acho que essa conversa é muito importante num momento como esse, que mostra o quanto nós temos pautas em comum e você, nos últimos anos, tem tido um papel importantíssimo aqui na luta por justiça no transporte coletivo, na mobilidade de uma maneira geral. Eu tenho acompanhado essa sua discussão e uma discussão sobre o Recife também, de uma maneira geral. E, lógico, não dá para separar tudo isso que está acontecendo aqui do que. Eita, parece que ele saiu. Oxe, cadê Pedro? Eita, olha a Franciele, olha aí. Quantos anos? Agora voltei. Eu senti que mudou, foi. Agora voltei. É que eu tô com a instabilidade, eu tô no sertão, Marília. Eu tô aqui em Afogados da Engazeira, né? A família da minha companheira é daqui. Aí eu tô passando esses dias aqui em Afogados, né? No sertão do Pajeú, que você conhece bem. É, conheço sim. Mas faz muito tempo que você está aí, não? Não, desde a última semana, né? Dia dos namorados, então tinha que estar junto da companheira no final de semana, né? Aí, inclusive, tem tido bons resultados, né, no combate ao Covid. Tenho acompanhado É, aqui muitos dos municípios. exatamente. Aqui os prefeitos de Guaraci, Afogados, por exemplo, têm feito isolamentos, barreiras sociais, higienização nas ruas, né? Os casos são poucos aqui. A população e a prefeitura têm trabalhado bem, independente dos partidos, mas têm trabalhado bem. Que bom, que bom. Tem sido raro no interior, né, isso acontecer. Mas é importante porque a crise que gera o Covid, na verdade, é o colapso do sistema de saúde. E no interior já existe esse colapso naturalmente, né? Então, é importante ter essa consciência. A gente não sabe o que é que vai acontecer agora com essa reabertura, mas vamos esperar que não aconteça o pior, como os cientistas estão anunciando, né? Na verdade, houve diversas recomendações. O próprio Comitê Científico do Consórcio Nordeste não recomendou a reabertura. O Pernambuco e outros estados não estarem dentro dos critérios mínimos para iniciar uma reabertura, mas a gente tem que torcer para que dê certo, apesar de tudo isso que está acontecendo. Até porque, né, Joseph, o que aconteceu aqui, o fechamento, que não foi um lockdown, foi uma ação educativa que começou com atraso, terminou antes do tempo, não houve planejamento para começar a acontecer, não está havendo planejamento para reabrir, mas vamos esperar
que a gente consiga realmente voltar ao novo normal, tirar algumas lições sobre tudo isso. Exatamente, assim. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer quando os prefeitos, os gestores estão comprometidos com a ciência e com aquilo que os dados e as evidências vêm mostrando. Nós fizemos vários reconhecimentos públicos do prefeito por se contrapor ao discurso de Bolsonaro, do governador por se contrapor ao discurso de Bolsonaro, né, contra o isolamento, mas nos parece que as notícias que chegam nesse último mês, né, não são notícias tão boas, né, de que a gestão realmente não estava fazendo tudo aquilo, né? Desde os casos envolvendo superfaturamentos, né, tão amplamente noticiados aí pela mídia, tanto a falta de planejamento nesse processo de reabertura, que acaba estrangulando um outro problema que é o tema do nosso debate, né, que é no transporte público e na mobilidade urbana, né? Exatamente. Inclusive, eu quero ouvir mais de você, mas é um absurdo, porque houve essa reabertura gradual e, na verdade, se manteve a redução da frota, ou seja, se favorece a aglomeração. O próprio transporte coletivo, por si só, favorece a aglomeração. Não está tendo nenhuma ação no sentido de estimular o uso da bicicleta para o transporte. Hoje, mais de 12% da população usa a bicicleta como transporte para ir ao trabalho, para se locomover de uma maneira geral. E não está tendo, como em outros lugares, por exemplo, Berlim lançou um manual para se instalar ciclovias relâmpago, como se diz, ou pop-up, em 10 dias. E aqui já existe essa modalidade nos domingos, nos feriados, né? E nada foi feito nesse sentido. Tem se ignorado essa redução de frota como se não tivesse acontecendo. E, na verdade, não está de acordo com o que deveria ser feito, que é proteger a população para que volte ao normal aos poucos, sem se contaminar. Então, é muito grave tudo isso que está acontecendo, até porque a lógica tem sido bem invertida em relação à mobilidade. O carro é o centro de tudo, quando é minoria que utiliza o carro. O transporte coletivo é visto pela ótica dos empresários, quando deveria ser visto pela ótica do usuário. Enfim, a gente precisa realmente de uma inversão de valores aqui na nossa cidade. Exatamente, Marília. Nós temos um problema, né, tal qual a saúde revelou o caos que já existe na saúde pública. Eita, voltou? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, deu uma Tá ouvindo? travadinha, voltou. Então a população ela já sofre diariamente o caos que é o sistema de transporte público e é o caos da mobilidade. Então, eu quero e tenho feito esforços, né, junto com a Frente de Luta pelo Transporte Público, que é um movimento que a gente tem aí há 12 anos, a gente atua na região metropolitana nessa pauta de mobilidade, de transporte público, né, de transporte ativo, de inversão de valores, né, lutamos durante muito tempo para a construção do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que foi aprovado em 2012, 2013, que inclusive obrigou os municípios com mais de 20 mil habitantes a construírem os seus planos municipais de mobilidade. E cidades como Recife, por exemplo, que é a cidade principal da nossa região metropolitana, não tem plano municipal de mobilidade urbana. Isso demonstra que falta planejamento, falta estruturação. Para você ter ideia, Marília, e todo mundo que está nos assistindo aí, a pesquisa de origem e destino que estruturou o sistema de transporte da região metropolitana do Recife é de 97. Foi a última vez que foi feita uma pesquisa de origem e destino. O que é essa pesquisa? É você identificar como ocorre o deslocamento das pessoas na cidade. Olha, as pessoas vêm da Zona Sul e vão para o centro, vêm da Zona Norte e vão para o centro, vêm para a Zona Oeste e vão para o centro. Como é que se dá esse deslocamento? Recife realmente é uma cidade que absorve todas as demandas de Olinda, Jaboatão, Paulista, enfim, das cidades adjacentes. Como é que se dá esse fluxo entre Abreu e Lima, Igaraçu e Paulista, por exemplo? Então, tudo isso é estudado a partir de um referencial metodológico, que é o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. E Recife, por exemplo, não entregou o seu Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A Câmara dos Vereadores, nem a Prefeitura, que poderia ser uma iniciativa da Câmara dos Vereadores de discutir, iniciar as discussões sobre isso, que requer participação da população,
análise, discussão de verba, de orçamento. Não existe almoço grátis. E aí eu faço coro com a máxima liberal. E a gente sabe disso. Não existe almoço grátis. Só que a gente quer discutir uma forma de financiamento e da priorização do transporte coletivo e da mobilidade urbana feita para pessoas e não para os carros. Porque nós temos uma construção que é histórica, Marília, não é de agora, de privilégio à propriedade individual carro, ao veículo motorizado. Isso, se nós formos lá atrás, desde a época da ditadura, com um grande lobby das empresas automobilísticas internacionais, dos Estados Unidos, da Alemanha, né? Nós abandonamos o nosso projeto, a nossa malha ferroviária, nós abandonamos o metrô, nós abandonamos a CBTU, que é uma importante empresa pública que destravava o deslocamento das pessoas no Brasil. Então, existe uma construção histórica dentro do Estado brasileiro, isso se repercute e reflete nos estados e no município, de priorização. A própria redução de IPI, né, Pedro? Exatamente. Durante tantos anos. Exatamente. Era uma política que era indutora de um polo da economia, interessante, mas sem um planejamento de mobilidade urbana, isso só fez colapsar as cidades. E aí o IPI, que é um imposto federal, o Estado, a União reduz, mas quem sofre o gargalo são os municípios, que têm baixa capacidade de tributação, de orçamento. Né? Os municípios, notadamente as capitais, dependem especialmente de ISS e de IPTU. Né? Então nós temos uma dificuldade, nós temos um gargalo no sistema de transporte, que em Pernambuco, Marília, é pior ainda. Nós, enquanto movimento, enquanto pessoas da sociedade civil, fomos muito entusiastas da criação do consórcio Grande Recife. Antigamente, quem está nos assistindo aí lembra da antiga MTU, era Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Né? Fizemos, acho que você também participou de muitos protestos, muitas ações contra o aumento de passagem, e era a MTU que definia isso. Né? E aí o então governador Eduardo Campos decidiu criar o consórcio. Levamos uns sprayzinhos de pimenta. Muito, né? Como é o nome dele, rapaz? Saudoso Coronel Meira. Meira, Depois encontrei com ele em vários debates na Rádio Jornal, enfim, e eu disse, mas rapaz, levei muita carreira do senhor, viu, Coronel Meira? E nós hoje aqui estamos democraticamente sendo obrigados a estar lado a lado debatendo. Mas em Pernambuco, o então governador Eduardo Campos, Marília, lá em 2007, criou o consórcio Grande Recife porque teve uma emenda constitucional, a Constituição, que permitiu que os entes federativos, municípios e estados pudessem criar um consórcio, um conglomerado. Consórcio, na linguagem privada, é um consórcio de empresas, mas nessa medida é um consórcio público. Né? E o consórcio Grande Recife foi imaginado e planejado com as melhores das intenções, Marília. Era uma perspectiva de que, olha, o transporte ele vai para além das divisas do Recife, ele tem influência até Abreu e Lima, Paulista, Igaraçu, né, Jaboatão dos Guararapes, o Cabo. Então, nós precisamos consorciar os municípios que estão na região metropolitana sobre a gerência do governo do Estado. E assim foi criado o consórcio Grande Recife. Mas, infelizmente, desde 2007, apenas Recife e Olinda são sócias desse consórcio Grande Recife. Então, toda a população, Marília, de todas as outras cidades da região metropolitana estão alijadas do processo de discussão do transporte metropolitano. O cidadão de Abreu e Lima, de Igaraçu, de Paulista, de Jaboatão, que é a segunda principal cidade do estado, não está representado no consórcio Grande Recife. A prefeitura, a municipalidade não tem acesso. Então, algo que já na própria estrutura é falho, porque não contempla todos os atores da discussão da mobilidade urbana e do transporte, porque mobilidade urbana não é apenas ônibus na rua, é um conjunto de medidas que possam privilegiar a circulação de bens, de serviços e de pessoas na cidade. Essas pessoas, esses outros municípios ficam alijados, ficam fora dessa discussão. E para completar, como eu dizia a você, Marília, para encerrar esse primeiro ponto, o consórcio Grande Recife foi criado, foi feita uma licitação, veja, a nossa Constituição, você como deputada federal jurou, né, usar o seu mandato em defesa da nossa Constituição, a nossa Constituição é de 88 e até 2014 não tinha licitação das linhas de ônibus. De 88 a 2014 não tinha licitação. Ou seja, era um conchavo, um monopólio, um cartel das empresas de ônibus que diziam, eita, tu fica ali com Boa Viagem, eu fico aqui com a Zona Norte, com a Rui Barbosa, com a do Náutico, né? A Conselheiro Rosa e Silva, que são os locais que as empresas mais querem operar, porque o nível da população, entre aspas, economicamente é maior.
né? E as partes suburbanas da cidade, por exemplo, o Ibura, ficou delegado para a empresa Veracruz, que maltrata a população do Ibura, do Jordão, de toda a zona sul ali da cidade do Recife. Então não tinha licitação. Foi feita a licitação, só que qual é o problema que você, inclusive, bateu muito nas discussões da Arena da Copa? O modelo de licitação que foi feito aqui era um modelo que, ora, se as empresas de ônibus disserem que houve déficit no sistema, o Estado, além de garantir os subsídios, na monta de 252 milhões de reais por ano, vai aportar financeiramente, ou seja, dinheiro transferido diretamente para as empresas de ônibus manterem a saúde do sistema. Isso significa dizer que isso foi planejado naquele momento em que Pernambuco se propagava que estava desenvolvendo sem nenhuma responsabilidade no dia a posterior. E hoje, o governador, que era secretário da Fazenda na época, eu chamo muita atenção a isso, porque o governador diz que não tem como fazer a assinatura dos contratos de licitação. E eu pergunto, ora, mas o senhor não era o secretário da Fazenda? Tinha total acesso às contas públicas do Estado, era o responsável pelas contas públicas do Estado, mas assinou, junto com o Eduardo na época, esse modelo de licitação que não pode ser assinado. É por isso que nós, dos 7 lotes, Marília, a região metropolitana foi dividida em 7 lotes. Lote 1 e 2, que corresponde ao BRT, o corredor norte-sul e o corredor leste-oeste, numa perspectiva lá da cidade da Copa, né, de construção, de desenvolvimento lá, que nunca aconteceu, que também não saiu do papel. E entrar no BRT, já. Exatamente. E todos os outros lotes, os outros 5 lotes, correspondem a 75% do sistema, que são os ônibus convencionais. E esses 5 lotes não tiveram contratos assinados. Isso significa dizer que, juridicamente, o Estado fica de mãos atadas para cobrar as metas necessárias pelas empresas de ônibus. Então fica aquele jogo. Eu gosto muito de futebol. Existe um jogador famoso do futebol que disse assim, num determinado momento que um clube estava devendo os salários, ele disse, o clube finge que paga, eu finjo que jogo. É a mesma coisa. As empresas de ônibus fingem que estão prestando um serviço adequado para a população e o Estado finge que elas também que está fiscalizando. Então nós temos uma total desregulação, uma total falta de fiscalização e de capacidade dos órgãos do Estado para planejar e construir um modelo de fiscalização adequado para o sistema de transporte. Na verdade, é um lobby muito poderoso, não somente em relação ao transporte, mas o que a gente tem visto, Pedro, é a máquina pública subserviente de setores como é o transporte público, como é a construção civil. E, em vez de se pensar a cidade para as pessoas e esses setores se adequarem ao que foi planejado, ao melhor para a cidade, para as pessoas, para o futuro da cidade, não, tem sido o contrário. A adequação do planejamento à benesse desses setores, mais especificamente ao lucro, né? Na verdade, é isso que tem acontecido. O próprio BRT, que eu já ia pedir para a gente conversar sobre isso, que você citou aí, o BRT já começou errado, porque ia ser VLT. Aí houve essa pressão do setor para ser BRT, mas que na prática ia ser a mesma, que ia ser como se fosse um metrô sobre pneus e tudo mais. E, na verdade, começou a sucessão de, a gente poderia dizer, trapalhadas, mas que não foram trapalhadas. Foi uma incompetência misturada com desonestidade que terminou jogando no lixo mais de 400 milhões de reais que foram investidos nessa questão da Copa e de faz BRT e liga a cidade da Copa e que terminou sem dar certo, tendo que fazer uma auditoria, uma nova licitação, enfim. E a mobilidade sofrendo. Corredor Norte-Sul e Corredor Leste-Oeste sem funcionar como deveriam. Marília, você toca num assunto que é fundamental. E veja, eu inclusive prometi ao nosso grupo, senão vamos comportar por não falar as coisas que eu gosto de falar, mas eu estou arretado, porque o nosso povo está sofrendo, Marília. O nosso povo sofre diariamente. Você, que foi vereadora 3 vezes, né, por 3 mandatos, sabe a realidade aqui do Recife. As pessoas que estão saindo do Alto do Céu, do Alto do Mandu, as pessoas que estão saindo do Alto dos Carneiros, de Três Carneiros, da UR2, do Jordão, para poder se deslocar nessa volta atabalhoada
do comércio e dos shoppings, né? Enfim, desses segmentos, essas pessoas sofrem diariamente. Já sofrem pela falta de estrutura, pela falta de acesso à informação, pela falta de monitoramento. As pessoas se sentem órfãos do transporte. Eu rodo muito nos terminais integrados e as pessoas, o meu telefone todo mundo conhece, quando eu ligo pela manhã, entre 7 e 8 da manhã, Marília, são mais de 100 mensagens diárias de lideranças comunitárias, de população, de usuários que têm problema todos os dias nos terminais integrados. Que eu costumo dizer, e fui repreendido pelo movimento ambientalista, que eram currais integrados. Mas nem os bois, nem os porcos merecem o tratamento que é dado nesses terminais para a população do Grande Recife. Mas você tocou num ponto fundamental, o lobby da construção civil. Veja, nós tivemos uma pesquisa de origem e destino de 97. O mundo todo e outras cidades do Brasil, como Curitiba e São Paulo, inclusive na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, priorizou a integração temporal como um modelo de desafogo do sistema de transporte. Ou seja, o cidadão que está nos ouvindo aí, que vem de alguma região da Zona Norte, poderia descer na Avenida Norte, pegar um outro próprio ônibus e ir para o centro, ou ir para Boa Viagem, fazendo o deslocamento através do próprio cartão, que nós já temos a tecnologia, nós já temos o cartão do VEM, que permite fazer essa integração temporal. E o governador, Marília, prometeu isso na campanha, o governador Paulo Câmara, que era a integração temporal. E ele prometia 2 horas, a gente até dizia, olha, tá bom, o ideal é que fossem 3 horas, mas se ele pelo menos cumprir ou iniciar a discussão da política pública sobre a integração temporal, bom, pelo menos a gente vai caminhar para a discussão, mas nem isso. Então, mas por que não tem integração temporal? Porque o governo, os gestores comprometidos, e eu não estou sendo leviano, porque existe esse compromisso, comprometido com a indústria da construção civil, que gera empregos ali direto, mas nesse ponto de vista não tinha impacto na economia local, querem o quê? A construção de terminal. Porque terminal é obra. Obra é a empresa de construção civil fazendo. Então a gente já tinha uma quantidade de terminais que não era, na verdade, qualquer programa, qualquer planejamento de terminais integrados, diziam que para a gente suprir a necessidade de 1,5 milhão de pessoas que circulam diariamente, nós precisaríamos ter 35 terminais integrados na região metropolitana. Isso é impossível. Existe esse sistema, isso é impossível. Existe em canto nenhum do mundo existe exatamente, isso. Tinha que ser temporal. Até porque exatamente. não se pode colocar um sistema de integração que teoricamente deveria ser pensado para a comunidade de quem está usando para beneficiar empresários, seja lá de qual setor for. Exatamente. Então, o sistema de transporte do Grande Recife foi todo calcado numa pesquisa que não representa a população nem o crescimento demográfico da nossa região metropolitana e numa estrutura que é velha, que é dessa integração física grande, gigante, que requer dinheiro e quer investimento. Então, esse é um dos grandes problemas. Eu bato muito nos terminais integrados, porque eles não são eficientes. Eles atrapalham. Então, você que está nos assistindo aí, que mora no IPCEP, que mora no Ibura de Baixo, enfim, toda aquela região que ia direto para o centro, você tem que ir para o terminal Tancredo Neves, aumentando o seu tempo, porque a integração é para diminuir o tempo de viagem e diminuir o tempo no trânsito. Só que os terminais integrados, como é um puxadinho, eu costumo dizer, é um puxadinho da política de transporte, eles não dão vazão. Na verdade, as pessoas aumentaram. Então, quem saía do Ibura para ir para o centro, que gastava 30, 35 minutos, hoje gasta 50 minutos. É justo a gente fazer com que o trabalhador, a mãe de família, que passou o dia todinho trabalhando, que tenha os seus afazeres, que quer estudar, passar 2 ou 3 horas dentro de um ônibus, circulando na cidade, parado na cidade. Recife, nós nos orgulhamos de Recife ter vários títulos. O maior carnaval do mundo, né? Os melhores times, o melhor futebol, a melhor comida, a maior avenida em linha reta da América Latina. A gente se vangloria de vários títulos, mas nós temos outros títulos indigestos. Recife é a capital do trânsito, maior do que São Paulo, do ponto de vista proporcional. Recife, entre as capitais que foram pesquisadas agora, 40 capitais no mundo todo, Recife está lá nas piores condições, nas melhores, na verdade, nos índices maiores, de tempo da pessoa esperando na parada e dentro do coletivo. Então, nós temos um momento e uma situação que se agrava nessa situação de pandemia, de problemas que já são históricos. Isso sem falar na passagem, né? Você falou do BRT, o BRT, Marília, o engenheiro alemão que pensou o BRT,
quando ele veio ao Brasil para participar de alguns ciclos de palestras, e aí a gente discutiu. Eu disse, olha, o BRT de Recife, BRT? Recife não tem BRT. Nós não temos BRT. BRT é bus rápido de transporte, ou seja, ônibus transporte rápido. Precisaria não ter divisão, não poderia estar em competição com o transporte, com o tráfego misto, então ali é uma concorrência do BRT. O BRT ele fez o seguinte, na Caxangá, por exemplo, ele tirou o transporte de segregação do transporte coletivo, do ônibus, botou o ônibus para concorrer com o carro, diminuindo o espaço do ônibus, a prioridade do ônibus, e o BRT para nos sinais de trânsito. Não existe lugar no mundo que BRT para no sinal de trânsito. BRT não é para parar. Então, e além das aberrações das catracas que foram colocadas nas paradas, por quê? Porque Recife não tem um sistema de recarga do VEM universal anterior. Aí fica o governador autorizando negligentemente a demissão dos cobradores. Beleza, precisamos discutir esse novo modelo de trabalho, de tecnologia. Mas os locais que abandonaram a função de cobrador é porque tinha uma rede universal estruturada de recarga do VEM. E o cidadão, para recarregar o VEM, é o maior trabalho. Você quer pagar e é a maior dificuldade. Eu, antes da pandemia, todas as 10 horas da manhã, ou dia 5 ou no dia 10, eu estou na frente do VEM, do posto do VEM ali da Soledade. E as reclamações são tremendas. Gente que pede 45 minutos para colocar R$10 no cartão e não consegue, fica impedido de se transportar, né, na região metropolitana. É um absurdo essa situação. Vocês, inclusive, entraram com uma ação. Qual foi a ação que vocês entraram em relação ao crédito? Várias. Mas aquele da validade, que eu, como vereadora, fiz algumas audiências públicas discutindo essa questão também, que é um absurdo, que é um valor que é descontado do salário do trabalhador. E, de repente, se você não usar no prazo de 180 dias, perde aquele dinheiro. Como assim? Isso é assaltar, né, o trabalhador. E vocês tiveram êxito na ação, se não me engano, não foi? Pô, isso é criminoso, na verdade. É uma prática de confisco, Maria. Confisco que é vedado pela Constituição. Né? A exemplo, vocês que são mais velhos aí do que eu e Marília, que nós somos jovens, mas quem está nos assistindo aí, lembra de Collor, quando confiscou o dinheiro da poupança? Era a mesma coisa. Nós tínhamos ali o VEM, e o VEM trabalhador, por exemplo, o empregador ele paga até 6% do salário, substituiu o antigo Vale Transporte, então é dinheiro do salário do trabalhador. E se você não utilizasse naquele período de tempo, esse crédito seria expirado. E o pior, esse crédito ia direto para a mão das empresas de ônibus, para o sindicato patronal, para a Urbana. Ele não era sequer, revertido para o sistema de transporte, para, por exemplo, subsidiar a tarifa de ônibus, para subsidiar a implementação dos ar-condicionados nos ônibus, que é outra briga que a gente tem. Então, nós tivemos, desde 2014, o então governador Eduardo Campos, na época, aprovou isso no último dia de legislatura de 2013, traiu, porque naquele ano, naquela jornada de junho de 2013, não sei se você lembra, o Eduardo, logo no começo, Dilma tinha desonerado a folha de pagamento, PIS e COFINS, e dava para diminuir a tarifa, né? E o Paulo Câmara, e o Eduardo Campos na época disse, nós não vamos diminuir. Nós fizemos protesto, fizemos uma negociação e conseguimos diminuir aí em 20 centavos a passagem de 2013. Só que aí, como uma forma de compensar a diminuição da tarifa, ele foi e aprovou esse projeto para compensar a perda de receita que as empresas de ônibus teriam. E eu fiz 5 pedidos de informação nesses últimos anos. A média era entre 45 milhões a 52 milhões de reais, ficava entre esses dois valores, de reais que eram confiscados da população que não utilizava o crédito. Né? Isso é um confisco, é uma prática vedada pela Constituição. Né? Então, nós fizemos uma representação do Ministério Público, o Ministério Público entrou com ação civil pública aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o tribunal disse que era constitucional a lei, aí nós fomos para o STF. Aí, quando nós fomos para o STF, junto com o deputado federal Túlio Gadelha, né, junto com o PDT, o presidente Lupe, nós entramos com essa ADIM, estava em vias de ser julgado, aí o Estado, para que não tivesse uma derrota no STF, apresentou um projeto de lei revogando esse prazo de validade dos créditos do VEM. Ou seja, nós casamos a luta institucional com a pressão social. Foi uma grande vitória que nós tivemos aqui, devolvendo 50 milhões de reais no momento de grave desemprego, de grave dificuldade econômica, diretamente para a população. Sem dúvida.
Eu gostei muito, porque a gente vinha fazendo esse debate fazia tempo na Câmara dos Vereadores. Só um minutinho, filha. A gente vinha fazer esse debate na Câmara dos Vereadores e tentou também, de todas as maneiras, não conseguiu. Eu fiquei muito feliz dessa vitória de vocês. Filha, Nossa. vem cá, vem cá. Peça para o time ligar para você, vá na televisão, tá bom? Bote baixinho. Tem que botar. É muito desenho animado, é muito vídeo, né? Nesse momento de Difícil, pandemia. viu? Imagina. Meu Deus. Olha que eu não Você não tenho. imagina, não. Quando você tiver, você vai imaginar. Verdade, É verdade. bronca, viu? E, ô Marília, e outro ponto assim que tem acontecido agora em relação à pandemia é que antes, quando desde o momento que houve a decretação do estado de calamidade pública no Congresso Nacional, né, o decreto lá número 6 de março, né, 20 de março, nós tínhamos batalhado e pressionado o governo do estado movimento. Meu telefone tocou e travou aqui, desculpa. Ah, mas você ouviu não? Ou parou? Eu vi quando você estava falando do decreto Ah, 6 sim, sim. de março. Então, o decreto lá do Congresso Nacional, que instituiu o estado de calamidade pública, né, de emergência, desde aquele momento, nós do movimento, da sociedade, eu sou membro do Conselho Superior de Transporte Metropolitano, nós propusemos ao Estado a adoção de algumas medidas necessárias, porque não adianta ficar no discurso dizendo que Bolsonaro faz errado, se não, a gente não faz o nosso dever de casa. O que é que nós propusemos lá desde março, Marília? Nós propusemos testagem universal nos motoristas e cobradores e fiscais, distribuição de máscaras nos terminais, proibição de circulação no transporte coletivo sem máscara, distribuição de álcool gel, implementação de pias e banheiros na entrada dos terminais integrados e a distribuição de EPIs para os ônibus, ou seja, fazer o Isso desde isolamento. o início, né, Pedro? E Exatamente. não agora. Exatamente. E fazer o isolamento de onde o motorista fica e onde o cobrador fica. Então, nós fizemos esse pedido. O Estado alegou que não tinha dinheiro, que não tinha orçamento, dependendo do orçamento, do dinheiro que o governo federal ia dar, mas, na verdade, o que falta é uma prioridade ao transporte público. Desde que o Grande Recife foi criado, que nós não assistimos. Passou vários secretários, passaram secretários que eram deputados federais, que tinham prestígio, mas o que a gente tinha, a ideia era de que o governo usava a pasta de transporte, de mobilidade, apenas como loteamento de cargo. Então, ó, bota aí o partido que me apoiou. Se o cara tem compromisso algum com a pauta de transporte, entender o que é o transporte. Transporte é algo complexo, complicado, que você precisa entender. Não são saídas fáceis, agravadas pelo fato da deficiência proposital do nosso metrô. O metrô do Recife, ele é propositalmente sucateado nos últimos governos federais em razão de um lobby privatizante desse serviço. Então, qual é a lógica para o metrô, Marília? Sucateia a CBTU para vender a ilusão para a população de que a culpa da ineficiência do metrô é do Estado. É porque o Estado não sabe gerir. Ora, vamos fazer uma comparação aqui. Eu chamo as pessoas a fazerem uma comparação. Recentemente eu estava debatendo com o presidente da CBTU. Eu disse, vamos fazer uma comparação. Quando a gente analisa o quanto a União Federal, por exemplo, gasta de aporte financeiro no metrô de Salvador, que foi privatizado, ou seja, de quanto a União repassa em dinheiro para o metrô de Salvador, é um orçamento 5 vezes maior do que o que ele repassava quando ele estava sob a administração da União. Então, veja. Metrô é um transporte caro. Brizola, o pessoal mais antigo conta que Brizola dizia que era mais barato colocar um funcionário da prefeitura na frente do metrô, perguntando: você vai para onde?
para tal canto, toma o dinheiro do táxi. Se fizesse isso, era mais barato, mas não é. É questão somente de valor, é questão de qualidade de vida, do que significa o metrô em uma grande cidade. E a gente tem exemplos práticos no mundo todo, né? E todos os principais centros urbanos, Nova York, Madrid, Londres, todos esses centros urbanos que estão lá no centro do capitalismo, se a gente pudesse fazer assim, ó, em países capitalistas, liberais, são estatais. Todos esses locais, o metrô é estatal, porque existe uma concepção e uma maturidade dos gestores e da sociedade que o transporte coletivo de massa ele precisa ser subsidiado, ele precisa ter tarifa social, porque para os liberais é a circulação de pessoas para os postos de trabalho. Mas para a gente que se afasta dessa perspectiva, é uma libertação de direito à saúde, de direito à educação, de direito ao lazer, de você poder ir no domingo ver o seu futebol, de levar sua família para a praia. Talvez seja os últimos espaços públicos que nós tenhamos de lazer, por exemplo, na cidade, de equipamento efetivo na cidade. Então o metrô precisa ser subsidiado. E nos locais em que ele foi privatizado, a iniciativa privada está largando. Não quer mais administrar o metrô, porque é caro, efetivamente é caro. Não dá lucro, mas é para não dar mesmo. É para não dar mesmo. É para dar gasto. É a mesma discussão, na verdade é investimento. É a mesma discussão que tivemos na Previdência. Olha, a Previdência não dá lucro. Sim, mas a Previdência, dentro de um modelo demográfico que a gente tem, não é para dar lucro, é para garantir assistência social, garantir aposentadorias. Então, eu acho que a pandemia, Marília, eu tenho conversado muito isso, participei de um debate recentemente com algumas figuras de vários partidos políticos, das fundações, da Fundação Perseu Abramo também, e nós precisamos, o conjunto de forças progressistas, a pandemia, na conta de milhares de mortes, de muito sofrimento da população que está sofrendo, ela abre um espaço para nós fazermos a discussão concreta do papel do Estado. O papel do Estado ele é fundamental no oferecimento de serviços públicos que são estratégicos. E o transporte, por exemplo, se insere nisso. Veja, o governo Bolsonaro, que de nacionalista não tem nada, o Paulo Guedes, que de brasileiro não tem nada, entrega o país para o capital internacional sem nenhum apego ao Brasil, aos brasileiros, eles liberaram linhas de crédito agora através do BNDES e não tem uma linha de crédito para mobilidade urbana. Uma linha de crédito, inclusive para ajudar o setor, não é para ajudar, é para ajudar os empresários do sistema de transporte. Eu fiz uma reunião recentemente, eu tenho muitos embates, né? Com a Urbana, com o Bandeira, que é o presidente da Urbana. Temos muitos embates. Ele defende os interesses dos empresários e nós defendemos os interesses dos usuários. Mas nós temos um respeito de fazer um diálogo. Eu disse, olha aí, o presidente que a classe, em sua maioria, apoiou, está aí sem garantir uma linha de crédito para o sistema de transporte, para as empresas de transporte. Por quê? E aqui em Recife, e aqui na região metropolitana, a gente tem algo mais grave ainda, que aquela história de não ter tido licitação, de não ter tido contrato, provoca dois modelos. Nós temos um modelo híbrido na região metropolitana. Os BRTs, que são concessão, que teve a assinatura dos contratos e recebem subsídios, mas também estão submetidos a metas, e o resto do sistema que é remunerado apenas pela tarifa. Então, por isso que todo ano é aquela agonia dos empresários de ônibus para aumentar o valor da tarifa, penalizando a população mais carente, que é quem paga a tarifa cheia. Quem é que paga o vale sem ser meia passagem? São os trabalhadores. É quem mais está sendo prejudicado nesse momento de pandemia. Então, nós temos essa dificuldade maior que o setor sobrevive aqui do preço da tarifa. E, por outro lado, o setor reclama da depreciação dos carros e da falta de infraestrutura nos municípios. E aí eu tenho que chamar a atenção do prefeito Geraldo Júlio. O prefeito Geraldo Júlio, com muito atraso, desde 2013, todo ano eu bato palma em setembro e agosto para o projeto Faixa Azul, é uma descomemoração, né, da Faixa Azul da Agamenon, e desde 2013, agora em 2020, né, 7 anos depois, é que nós vamos ter a implementação de 4 quilômetros apenas na Agamenon Magalhães de faixa azul. E a faixa azul ela é uma política pública que efetivamente diminui o tempo de espera, diminui o tempo de viagem e aumenta a fluidez para o transporte coletivo. Eu peço a atenção das pessoas que estão nos assistindo. Um ônibus carrega 55 pessoas. Quando a gente para na Agamenon e tem uma visão aérea, nós vemos aí dezenas de carros ocupando o espaço todo da via, cada carro com uma pessoa só. Isso é irracional.
Isso é irracional do ponto de vista de planejamento, isso é irracional do ponto de vista de meio ambiente, de poluição ao meio ambiente, que é algo que a gente precisa se importar nesse novo normal que nós vamos vivenciar daqui para frente, porque senão outras pandemias surgirão, mais graves ainda do que essa que nós estamos vivenciando, né? As doenças respiratórias, enfim, de um modo geral. E a gente observa o Agamenon de 6 horas da noite, naquela agonia que é a Agamenon travada, dezenas de carros e poucos ônibus ali competindo com o carro. Então, a faixa azul, Marília, é uma política, você como pré-candidato... Fora a moto, né, Joseph, também, porque a moto é um transporte que a classe trabalhadora consegue adquirir mais facilmente e nesse pandemônio que é o trânsito, termina o número de acidentes só crescendo, né, e jovens ficando com problemas de saúde para sempre, e tudo isso para fugir do transporte público ineficiente que a gente tem. Eita, Tereza Leitão está aqui nos acompanhando. Nossa amiga Tereza Leitão, que é da Comissão de Mobilidade Urbana da Assembleia Legislativa, né? Tereza tem nos ajudado bastante nas discussões, uma grande deputada, uma grande liderança política aí na pauta do transporte também. E aí, Marília, você estava falando das motos, e até do ponto de vista de orçamento, né, o Estado, eu falo Estado como a União, enfim, garante subsídio para a compra da moto, né? Vem aqui, faça seu consórcio Honda, não sei o quê, papapá. Só que essa conta volta na quantidade que o Estado gasta nos hospitais em razão dos acidentes com moto. A gente joga os nossos trabalhadores, os nossos jovens de 18 a 24 anos, que é a maioria desses entregadores de aplicativo, enfim, desses aplicativos todos, Office Boy, nós jogamos para um cenário de crime, que é o trânsito. O trânsito, ele é criminoso. Ele é criminoso com o pedestre, porque nós não temos calçadas, que é outra discussão que o município precisa fazer. É criminoso com o ciclista, porque nós não temos a infraestrutura cicloviária necessária. E é criminoso também com quem está na moto. Porque por mais que a moto possa até ser imprudente, mas qualquer desvio ali no trânsito causa acidente para a moto. Então nós precisamos inverter a lógica e a faixa azul ajuda a isso. Você pode observar, Marília, na Agamenon, ali em Boa Viagem, rapaz, Antônio de Góes. Antônio de Góes, na Mascarenhas de Moraes, na Ibiribeira, e na Madalena, está comprovado que a faixa azul reduziu o tempo de espera nas paradas de ônibus, reduziu o tempo de viagem, aumentou a velocidade média de ônibus de 40 ou 45 para 60 quilômetros, né, do ônibus por hora. Então, nós temos uma política pública que dá resultado e que o prefeito faz de forma capenga. Ele inaugura um puxadinho ali, não interliga, porque a faixa azul precisa estar interligada. Não adianta eu ter um trecho de faixa azul de 4 quilômetros na Agamenon se eu não tenho continuidade para Olinda, por exemplo. É porque, Pedro, na verdade, o que é que eles fazem? Tanto com faixa azul quanto com ciclofaixa, ciclovia, querem quantidade de quilômetros para colocar na propaganda e dizer que fez X quilômetros de faixa azul ou de ciclofaixa, de ciclovia. Que, na verdade, não é isso que importa. O que importa é a rota, né? A rota, qual é a lógica que vai ser, qual é a lógica que foi adotada para essa implementação. Eu estou vendo aqui, Marília, um cidadão chamado Valdemir Ritmos. Vocês só fazem reclamar, solução nada. Valdemir, veja, eu estou falando de soluções. A faixa azul, ela é uma política pública que soluciona, que ajuda na melhoria da fluidez do trânsito, que ajuda a priorização do transporte coletivo, que diminui o tempo dentro do ônibus. Um outro exemplo, nós tínhamos o Simop, Marília, e aí também era criminoso. 40 milhões de reais foram investidos pelo governo do estado na licitação de uma empresa espanhola chamada ETRA, que venceu essa licitação. Esse Simop é um sistema de monitoramento, ou seja, ele permitiria que o ônibus lá estivesse monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para orientar. Então, se tivesse um protesto, a Compesa abriu um buraco, porque a gente piscou o olho e a Compesa abre um buraco na cidade, né? E há um problema com o município, né? Quem é que fecha, quem é que não fecha o buraco da Compesa, mas tivesse um buraco que estivesse interrompendo o trânsito, autorizar o motorista a fazer uma via alternativa, autorizar o motorista, se tivesse outro ônibus mais próximo, a queimar uma parada porque tinha outro ônibus. É um sistema, além de garantir segurança, câmeras de segurança para identificar os culpados de acidentes de trânsito,
ajudariam a identificar crimes e a ajudar a polícia preventivamente a prevenir crimes, né, dentro dos ônibus, e permitiria ao usuário ter o aplicativo, saber exatamente que horas o seu ônibus vai passar, se existe um outro ônibus daquela linha que vai passar em quanto tempo. Nos sistemas mais modernos já existe isso e nós temos uma licitação de 40 milhões de reais, onde foram investidos 20 milhões e isso estava esquecido. Até nós faz parte do conceito de cidade inteligente, né? Exatamente. Até nós representarmos ao Ministério Público, e o Ministério Público abriu um inquérito civil e vai ser assinado um TAC agora, e o Estado se comprometeu a implementar o CIMOP. O CIMOP permitiria, além desses benefícios para a população, ainda permitiria, por exemplo, a nossa amiga Simoni, que é do Nina Mobile, que foi um aplicativo que foi desenvolvido, uma cabeça pensante aqui de Recife, uma mulher negra que pensou um aplicativo que já está em operação lá com o prefeito Roberto Cláudio, em Fortaleza, por exemplo, e esse aplicativo, acoplado ao sistema do Grande Recife, permitiria às mulheres, por exemplo, ou a qualquer usuário, se estivesse vendo qualquer crime ocorrendo dentro do ônibus, ter um botãozinho de pânico ou um ativamento no celular para que uma viatura da polícia, do CIOD, da Polícia Civil, pudesse atuar ali diretamente, a viatura mais próxima. Então, a gente tinha vários ganhos com o CIMOP. A gente tinha outros ganhos que nós temos na região metropolitana do Recife. Marília, estou dizendo aqui que você está cortando sua cabeça, viu? Estou me sentindo na live do Fábio Pochá, porque ele faz isso, né? Ele corta a cabeça. Ele corta a Mas cabeça. tá, que aqui não estou vendo não, cortando. Eu não estou vendo seus olhos não, viu? Só estou vendo sua boca e seu nariz. O pessoal quer lhe ver, rapaz. O pessoal quer lhe ver. Pra mim tá aparecendo. Então, nós temos na região metropolitana, Marília, um fenômeno de viagens roubadas. Ou seja, as empresas de ônibus dizem que fizeram aquela viagem e o Estado não tem como verificar se aquela viagem foi feita. É por isso que nos horários... a gente tem 2 horários de picos tradicionais, que é logo cedo pela manhã e entre 5 e 7 horas. Só que nós temos agora várias faculdades que estabeleceram um novo horário de pico, que é 10h30 da noite. Gente que larga da Universidade Federal, das universidades privadas e que estão circulando na cidade. Mas o que a gente nota é que quando chega nesse terceiro turno, a frota é reduzida drasticamente. E como os fiscais do Grande Recife já largaram, porque eles trabalham no horário comercial, não tem como fiscalizar. Então nós temos viagens que são roubadas diariamente. Eu já tive, o pessoal das empresas de ônibus não gosta de mim, não. Me detesta a nossa militância. E às vezes a gente está sendo até impedido de entrar dentro das garagens. Que eu entrava, botava um chapeuzinho, botava um óculos escuro, eu ia fiscalizar os ônibus. Se tinha ônibus com ar-condicionado parado na garagem, a gente denunciava para o ônibus ir para operação. Mas agora eles estão me reconhecendo. Né? Tem que tirar a barba, tirar o óculos para poder entrar nas garagens de ônibus. E aí, essas empresas, elas roubam essas viagens, e se a gente tivesse esse CIMOP permitiria a gente saber, porque o ônibus ia estar com GPS, se o ônibus saiu, se o ônibus circulou. Mas tudo isso, infelizmente, foi largado depois de 20 milhões que foram investidos. O Ministério Público está investigando isso agora. Mas é um cenário de caos. Eu costumo dizer que o transporte da região metropolitana do Recife não é planejado. Ele é planejado, mas ele é planejado pelos empresários de ônibus e não pela sociedade e pelo Estado. Exatamente. Como é que tá a minha imagem aí? Porque aqui, para mim, tá normal. Eu tô aqui mexendo. Tá cortando. Mas poderia ser que seja uma opção sua, né? Eu disse, tá bom, vou deixar. Mas tá cortando. Eu vou até tirar um print para mostrar depois, porque aqui, para mim, tá normal. Eu nem sei para onde mexer. Como é que tá? Tá aparecendo o quê? Não, agora tá aparecendo um pouquinho dos seus olhos, né? Mas o seu rosto todo não tá aparecendo. Talvez se você... O quê? A cabeça? Da testa para cima, né? Você tá assim, ó. Assim. Só aparecendo daqui para baixo. Você só agora não tá aparecendo. Talvez se você deitar um pouco mais o telefone... E agora? Fique melhor. Agora que só tá a sua boca. Oxi, que negócio estranho. Para mim, não. Ou então, é só tu ir um pouquinho mais para trás. Gildo está dizendo aqui. Você, sem ser o celular, você só. Eu tô. Agora apareceu um pouco mais, mas não tá seu rosto todo, não. Que estranho. Será que tem zoom aqui? Sei não. Mas...
Eles não Nunca tão bom aconteceu também. isso, não. Pedro, vê só, de qualquer maneira, a gente já está se encaminhando aqui para o Instagram nos cortar aqui nossa live. Gostei muito. A gente já tinha conversado outras vezes, já tinha acompanhado você, mas foi uma live arretada, muito boa mesmo. A gente conversar com alguém que entende tanto sobre todas esses entraves que existem para que o transporte realmente seja de qualidade, seja a serviço do cidadão, da cidadã. Então, a gente precisa conversar mais. Vou precisar da tua ajuda e dessa tropa aí que está contigo, que entende tanto desse assunto, e que a gente possa construir uma cidade mais justa. O Recife, na verdade, o que precisa é coragem política das gestões que não sejam subservientes aos setores econômicos, na verdade, que dominam grande parte das máquinas do país, e que a gente possa vencer essa batalha, onde quem com certeza vai ganhar é o povo. Na verdade, ultimamente, Pedro, poucas pessoas, poucas eleições foram ganhas sem a participação desses setores. E a nossa, com certeza, será uma delas. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Mas, Parabéns, parabéns mesmo. Assim, eu acho que não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou a live, foi muito esclarecedora. Quero conversar mais com você. A gente, assim que puder, fazer presencial. Vamos fazer uma conversa até com mais gente. Você que entende tanto dessa questão do transporte coletivo, a gente juntar com quem faça essa militância da bicicleta e a gente poder chegar a ideias que, sem dúvida alguma, vão fazer diferença para a cidade. Marília, eu fico muito feliz com a tua iniciativa. Eu sei que você, além de deputada federal, é pré-candidata a prefeito da cidade do Recife, né? Hoje eu estou no PDT, nós temos também Túlio Gadelha, que é deputado federal, que é nosso pré-candidato, mas nós temos um compromisso com a pauta e com a agenda, né? Lógico que tem compromisso com a cidade, que tem compromisso com as pessoas, e nós também temos esse compromisso. Então, nós da Frente de Luta pelo Transporte, nós vamos estar sempre à disposição, né? Eu vi que você conversou já com Lígia, também da Amiciclo, que faz parte do nosso movimento também. Nós devemos apresentar algumas propostas para todos os pré-candidatos a prefeito na cidade, para que eles possam assumir esses compromissos. Eu acho que você pode sinalizar bem para o debate público, né? É importante a gente sair da fulanização, que muitas vezes acontece nas eleições, para um debate programático, né? Olha, esse modelo do PSB, que está aí há vários anos à frente do Estado e da Prefeitura, não deu certo para a mobilidade urbana, não deu certo para o transporte público, não teve avanços, os avanços foram tímidos, não houve prioridade para essa pasta, para essa temática, assumida pelo próprio governo, que tenta fazer agora de forma atabalhoada no meio dessa pandemia. Então, nós vamos estar sempre à disposição, abertos para conversar com você e com toda a sua equipe. Nós temos aí um papel fundamental e quero também mandar aqui um abraço para o meu querido Vitor, né? Vitor Fialho, que intermediou essa relação, nosso amigo aqui, Denilson Cadete, que também é da Frente de Luta pelo Transporte Público, e a todo mundo que nos assistiu aí nesta quarta-feira. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tem muita gente aqui nos assistindo, gente muito querida que está aqui participando. Raul sempre participa aqui das nossas lives. Vi que passou por aqui Márcia Conrado, que vai ser prefeita de Serra Talhada, aí no Pajeú, onde você está. Um monte de gente, Irani, que é do PT lá de Jaboatão, Tagore, Luiz Tagore, também nosso colega, advogado, super competente e militante também. Tem aqui muita gente querida nos acompanhando e comentando. Joseph, foi uma alegria a gente ter essa conversa hoje. Eu acho que esse é o começo de muito trabalho que a gente tem pela frente. Viu? Muito obrigada mesmo. Valeu, Marília, um beijo e coloque na sua plataforma de campanha o plano de mobilidade urbana da cidade do Recife. Isso é fundamental para a gente construir as diretrizes de uma mobilidade para as pessoas e não para os carros na cidade. Um beijo grande, fique com Deus, elaborar e colocar em prática, né? Diferente do que foi feito do plano diretor cicloviário, que o Estado
Nunca Abandonou. colocou em prática. Exatamente. Com Olha, certeza a gente vai. Um beijo para você, um beijo para sua filhota. Agora você está liberada para ficar com ela agora. Ah, vou lá resolver o que é que ela tá querendo. É difícil, viu? Imagina. Vai. Um beijo, Marília. Beijo. Valeu, Tchau, querida. Tchau, tchau. tchau.